convidados nesse momento a abrirem suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Nós iremos fazer a exposição de todo esse capítulo. Como é uma leitura muito extensa, considerando que é costume que nas exposições eu faça a leitura das porções do texto, para a gente não ler duas vezes, considerando que são 36 versículos, nós vamos fazendo a leitura do texto na medida em que a gente vai expondo, tá? Eu gostaria de orar com você nesse momento, e permaneça depois com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Senhor nosso Deus, todos nós precisamos de revitalização, todos nós precisamos de um despertamento genuíno que vem do Senhor. Essa necessidade é percebida ao longo da história da redenção. Isso começou no Éden, quando o Senhor mesmo proveu um meio de restaurar o teu povo com uma promessa bendita. Nós observamos essa necessidade no decorrer da história de Israel. Os reis em Judá, alguns desses reis foram levantados pelo Senhor e promoveram reformas preciosas, como é o caso de Ezequias, que nós vamos estudar nessa noite. Mas o nosso propósito maior é olhar para aquele que promoveu a maior reforma de todos os tempos, o nosso Redentor. E que na medida em que acompanhemos a exposição do texto, o teu Espírito traga à nossa mente, Senhor, de maneira clara, aquelas áreas que precisamos de um despertamento, de um envolvimento maior do Senhor em nós. Rogamos ao Senhor que promova isso nos nossos corações nessa noite. Aviva-nos, Senhor, individualmente, desperta-nos individualmente e coletivamente também como igreja local. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, para entender o capítulo 29, é de suma importância que a gente entenda o que está acontecendo no entorno desse capítulo, e de modo muito especial no capítulo 28. Esse capítulo nós devemos ter em mente, para a gente entender o capítulo 29. Israel nesse período, ou melhor, Judá, porque Israel, o reino do norte, já tinha sido destruído. O reino do sul, nesse momento, passava por um período de um esfriamento espiritual muito grande. O capítulo 28 narra a história de um dos reis mais terríveis que Judá teve, Acás, que é o antecessor de Ezequias, e era o pai de Ezequias. Acás foi um rei profano, e que conduziu Israel na sua jornada para longe do Senhor. Quando nós olhamos o capítulo 28, nós observamos que uma das coisas que Acás fez, se você observar no verso 23, ele passou a oferecer sacrifício aos deuses de Damasco. A idolatria era algo condenado por Deus. E Acás foi um rei terrível nesse sentido, porque não só ele, mas ele conduziu a nação inteira para o pecado da idolatria. Aliás, essa era uma tendência muito comum, não só no Antigo Testamento, mas em qualquer lugar. A liderança tem uma influência muito grande sobre os seus liderados, via de regra. E todas as vezes que Deus levantava um rei, e que ele andava na sua presença, o povo também seguia na presença do Senhor.
E quando esse rei se enveredava no pecado, o povo de Deus seguia o mesmo caminho. Acás foi um rei assim. Mas além disso, no verso 24, ele fechou o templo, ele fechou as portas do templo. No Antigo Testamento, o templo era o local, a referência da adoração. Nós sabemos que em Cristo, essa questão do local perdeu o seu valor, como tinha no Antigo Testamento, porque Cristo é o templo. Mas no Antigo Testamento não. Havia um local onde o povo se dirigia costumeiramente para o culto público de adoração ao Senhor. E Acás fechou o templo do Senhor. Mas além disso, verso 25, se você observar do capítulo 28, diz que ele criou centros de adoração a ídolos em todas as cidades de Judá. Imagina um negócio desse. Um rei de Judá que temia ao Senhor, ou um povo que temia ao Senhor, esse rei constrói centros de adoração, mas não a Yahvé, não ao Deus Todo-Poderoso, mas aos deuses das nações. Por causa dessa apostasia de Acás, Deus começou a levantar alguns inimigos para trazer sofrimento ao povo. Algumas nações no Antigo Testamento eram usadas como uma vara de castigo de Deus nas costas do povo. E Deus levantou, por exemplo, os edomitas. Capítulo 28, verso 17. Este era foi um povo que perseguiu Judá durante o período de Acás. Um outro povo, os filisteus, versículo 18 do capítulo 28. E o mais temido de todos, a Assíria. Capítulo 28, versículo 20. Eu falo que o mais terrível de todos era a Síria, porque foi a Síria que destruiu o reino do norte. Então as coisas estavam fresquinhas ainda. Judá já tinha visto o que aconteceu com seu irmão mais velho, as 10 tribos do norte, quando a Síria invadiu aquele reino, aquele território, e massacrou aquele povo, levou parte da população como escrava para a Síria, e misturou a população de Samaria, judeus e outros povos daquela região, e nós sabemos que isso trouxe um problema histórico. Os judeus passaram a não se dar com os samaritanos. No Evangelho de João nós temos um relato a esse respeito. Meus irmãos, é nesse contexto que surge Ezequias, porque Acás morre, e depois do reinado de Acás, da morte de Acás, Deus então levanta Ezequias. E este homem tinha diante de si um desafio muito grande: pegar uma nação esfacelada, no seu aspecto mais importante, o religioso. Uma nação que estava vivendo em rebeldia contra Deus, longe do Senhor. E nós vamos observar no capítulo 29, que é o texto da nossa exposição nessa noite, que Ezequias promove pelo menos 3 grandes. Ele realiza 3 grandes obras no meio do povo de Deus, e que eu entendo que foram necessárias e suficientes para promoverem um despertamento espiritual naquela nação. Nós vamos observar do verso 1 ao verso 11, que a primeira coisa que Ezequias fez foi resgatar o relacionamento dele e do povo com Deus. Essa reforma começa com um compromisso com Deus. Toda reforma duradoura, toda reforma bíblica e correta começa por aí, restaurando o relacionamento das pessoas com Deus. Mas um segundo movimento que Ezequias promoveu no meio do povo foi a purificação. Ele abriu o templo e ele purificou a liturgia, os sacerdotes, que nessa época já haviam se corrompido, e ele então promove essa limpeza espiritual entre os líderes religiosos da sua época. E por fim, ele convoca a assembleia, o povo, para um momento de festa, de celebração, de júbilo ao Senhor, depois de ter promovido
essas reformas que eu mencionei, as duas anteriores. Então, eu gostaria de falar nessa noite sobre um despertamento espiritual necessário. Assim como Acás, ou melhor, como Ezequias, Deus nos colocou nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus nos chamou nessa geração para que, como homens, mulheres, adolescentes, crianças, jovens, possamos, como instrumento nas mãos dEle, promover despertamentos, a começar de nós mesmos, e a partir das nossas influências, também ajudar a outros que precisam do despertamento do Senhor. Então, vamos ao texto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o despertamento espiritual começa com a renovação do compromisso com Deus. A pergunta aqui é: se você fosse Ezequias, que assumisse um desafio tão grande quanto ele assumiu, quais seriam as suas primeiras atitudes? Qual seria a sua postura diante dessa situação? E nós observamos que o primeiro ato de governo de Ezequias está aí no verso 1 e 2, que eu gostaria de ler com vocês. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Observe: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Davi seu pai, porque depois do reinado de Davi, todos aqueles que eram da sua dinastia passaram a ser chamados de filhos de Davi. Então o texto diz que ele andou nos caminhos do Senhor. E olha só no verso 3, o seu primeiro ato de governo. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ezequias percebeu que nenhuma reforma seria duradoura se não começasse pela reforma espiritual, pelo culto. O culto que havia sido profanado pelo seu pai Acás, o templo que havia sido fechado pelo seu próprio pai, o seu primeiro ato de governo foi abrir as portas do templo. O culto a Deus, conforme ele prescreveu em sua palavra, precisava retornar. Em seguida, nós vemos no verso 5, que ele chama os sacerdotes, os levitas, e os incumbe de consagrarem primeiro a si mesmos, e depois consagrarem a casa do Senhor. Veja o que diz o verso 5. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Abre-se o templo, mas a obra não pode parar por aí. Como é que nós vamos prestar culto a Deus se o sacerdócio está corrompido? Se os levitas, aqueles que eram responsáveis, os auxiliares do culto, que eram responsáveis por preparar o local do sacrifício, que eram responsáveis por tirar aquilo que sobrava do holocausto e levar para fora do arraial, como estes homens poderiam continuar cultuando a Deus se eles estavam impuros? Abriu-se o templo e agora Ezequias começa a mexer nas estruturas religiosas, com as autoridades, e ele promove uma reforma entre os levitas e os sacerdotes. E a primeira coisa que Ezequias diz: santifiquem a vós mesmos.
Começa por vocês. Antes de vocês ministrarem ao povo, vocês precisam estar com as mãos e com os corações limpos diante de Deus. Deus não aceitará o culto apenas porque o templo está aberto. Se o sacerdócio continuar impuro, nós vamos continuar da mesma forma de antes. Primeiro uma reforma, um processo de mudança pessoal, e depois o texto diz: santificai a casa do Senhor. Eu entendo, se os irmãos observarem nos capítulos anteriores, depois deem uma lida, Acaz, ele usou os utensílios do culto que eram considerados santos de maneira profana. Alguns objetos que eram da liturgia, como taças e outros objetos, passaram a ser usados nos cultos pagãos. E Ezequias disse: tudo isso precisa ser purificado, a casa de Deus como um todo. Depois disso, meus irmãos, a partir do versículo 6, nós observamos que Ezequias, ele olha para os seus antepassados, e aqui eu entendo que ele tem em mente o seu próprio pai, e reconhece que os pais deles andaram longe do Senhor. Vejam o que diz, versos 6 a 9: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Ezequias faz algo aqui extremamente desconfortável do ponto de vista humano. Ele diz os nossos pais. E ele certamente tinha em mente aqui o seu pai Acaz, porque ele foi o grande culpado de tudo isso que estava acontecendo. Antes de Ezequias apontar o dedo para fora de casa, ele aponta para a sua própria casa, os nossos pais, e aqui não só os seus, mas os pais dessa geração também. Nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o nosso Deus. Nós temos um senso protetor muito grande de defender os nossos, né? Acontece qualquer coisa, a gente já sai logo na defensiva dos nossos. Em alguns momentos, meus irmãos, nós precisamos colocar o dedo na nossa própria ferida. E nesse caso aqui, Ezequias coloca o dedo na ferida da sua própria família. Em outras palavras, ele reconhece que o seu pai também era o culpado por aquilo. Mas nós observamos a partir do versículo 10, que Ezequias se volta para o Senhor, e esse voltar-se para o Senhor começou a trazer esperança ao povo. Ele poderia muito bem, meus irmãos, olhar para o passado, que era um passado terrível, e dizer: o meu pai fez coisas erradas, meu pai fechou o templo, nós estamos vivendo em opróbrio. Ele poderia ter sentado em cima da situação e ficar se lamentando, paralisado. Mas ao invés disso, ele começa a compartilhar com o povo aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Veja o que diz o verso 10. O texto diz assim: agora estou
resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vejam que esse homem, como um grande reformador, ele diz: eu estou disposto, e Deus tem colocado isso no meu coração, de fazer aliança, eu estou resolvido. Um cântico antigo, aliás, não tão antigo, diz: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É como se Ezequias dissesse: o panorama não é animador, o quadro não é animador, mas eu estou resolvido no coração a fazer aliança com o Senhor. Eu quero andar nos caminhos de Davi, o meu pai da fé. Eu não quero andar no caminho do meu pai biológico. Eu não quero andar nas pegadas dele, mas eu quero andar nas pegadas de Davi. E nós sabemos que mesmo assim Davi foi um rei falho. Mas isso aqui é mais para frente. Nós vamos ver que todos esses reis, que eram tipos de Cristo, eram falhos. Mas ele diz: eu quero fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. E aí ele diz: para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E ele dá uma ordem. Veja o que diz o verso 11: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Meus irmãos, a principal atitude e prioridade de Ezequias diante da crise foi chamar aquela nação ao arrependimento. Primeiramente ele resolvendo andar nos caminhos do Senhor, depois convocando os sacerdotes e levitas. Há uma tendência natural em nós, nos seres humanos, de que quando estamos enfrentando crises, momentos difíceis, nós nos concentramos no problema, voltamos toda a nossa atenção para o problema. Se é uma questão de saúde, focamos ali. Se é uma questão financeira, focamos ali. Se é uma dificuldade profissional, focamos na crise. Mas Ezequias, ele mesmo, e convoca o povo para voltarem a atenção para o Senhor, e não para a crise, não para a dificuldade. Eu não estou dizendo que nós não devamos buscar recursos. Quando as coisas estão difíceis, não devemos buscar recurso médico, não devemos buscar ajuda de outras pessoas. A questão aqui não é esta. O ponto aqui que eu quero ressaltar é que as nossas prioridades muitas vezes estão erradas. Nós queremos resolver as coisas ao nosso próprio modo, queremos dar o nosso jeito, queremos tomar as decisões que mais agradam o nosso coração. As prioridades, a prioridade do servo do Senhor, nesse momento, foi renovar a aliança e convocar o povo para que fizesse o mesmo. O despertamento espiritual começa com a renovação do compromisso com Deus. O despertamento espiritual começa com o seu compromisso pessoal com Deus, renovado, revitalizado, e a partir dele influenciamos o meio e as pessoas do nosso convívio ou não. Segundo lugar, todo despertamento espiritual verdadeiro tem que ser marcado por um retorno à palavra de Deus. Veja o que diz o texto a partir do versículo 12. Vejam que Ezequias entendia que todo este impulso por reformas começava na palavra.
O texto diz assim, do verso 12 ao verso 15: Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jeuel e Simei, dos filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. Agora observe o verso 15. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Essa reforma promovida por Ezequias não partia dele mesmo, mas o texto diz que ele estava fazendo de acordo com a palavra do Senhor. O verdadeiro despertamento espiritual, meus amados irmãos, tem sempre como ponto de partida o reconhecimento da autoridade da palavra de Deus. É sob esse fundamento que se sustenta a nossa fé. Aliás, os reformadores, a exemplo de Lutero, dizia que esta é a principal e fundamental sola da reforma protestante. Sola a Escritura, só a palavra, só o que Deus diz, só os seus pronunciamentos. E tudo o que se sustenta em cima disso está numa base sólida. Toda reforma que não parte da palavra de Deus, do sola Escritura, nós podemos afirmar hoje, pode ser movimento de homens apenas, que vai durar por um tempo, mas não se sustentará. As reformas de Ezequias partiu do entendimento de que a lei de Moisés trazia uma série de ordenanças que estavam sendo negligenciadas. Vejam o que diz o verso 7 do capítulo 29, nos diz assim: também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Observe que essas leis cerimoniais foram dadas por Deus no Antigo Testamento, por meio de Moisés, e elas não poderiam ser abolidas até que a realidade se manifestasse, que é Cristo. Elas precisavam ser cumpridas, mas o texto diz que eles fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas. Lembram-se que nas leis em Levítico, um candelabro, que era uma peça formada de bronze, ela precisava ficar acesa dioturnamente no templo, e essa lâmpada era abastecida com azeite. É uma representação simbólica do Espírito Santo, né, que viria posteriormente. O texto diz que as lâmpadas foram apagadas, o incenso não era mais queimado, os holocaustos não eram mais oferecidos no santuário de Deus. Ou seja, a lei de Deus, a lei de Moisés estava sendo violada, desprezada. E Ezequias então entende que esse era o ponto de partida. A palavra de Deus não está sendo observada. Agora observe, meus irmãos, que nos versos 16 e 17, que a sujeira era tão grande na liderança, entre os sacerdotes e os levitas, que eles levaram 16 dias para retirar os ídolos e para retirar as estátuas que tinham sido construídas a outros deuses. Veja o que diz esses versos, 16 e 17. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo. Os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron, que era um local onde se queimava, aquilo que não prestava. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês,
Ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia, acabaram. 16 dias. Eles levaram para purificar tudo aquilo, tirar tudo que não prestava. Todos os penduricalhos que foram trazidos para o templo e que não faziam parte das ordens de Deus, das leis de Deus, em relação ao cerimonialismo. Repito novamente, eu mencionei, acho que a semana passada, no mês de outubro nós estudamos aqui a Reforma Protestante, um pouco da história, e nós vimos que a partir do século IV, algumas relíquias, alguns objetos passaram a fazer parte do culto que antes não tinha. O paganismo passou a tomar conta da igreja, depois que Constantino conferiu uma série de benesses à igreja, promovendo reformas e construção de templos, deu a liberdade aos cristãos e a todas as religiões de atuarem livremente nos limites do Império Romano, e uma série de coisas passaram a entrar na liturgia da igreja. Depois o culto e a veneração a Maria foi só um salto. Pessoas que tinham vivido uma vida piedosa, os objetos que essas pessoas haviam deixado, como talheres, pedaços de osso, essas relíquias passaram a ser adoradas também. E posteriormente, o culto, a idolatria, às imagens. A Reforma Protestante veio para dar um brado dizendo: basta, isso não cabe no culto, porque Deus não ordenou isso. O mesmo aconteceu no período de Ezequias. Uma purificação fundamental, muito importante no templo. Mas depois que Ezequias fez isso, ele restaurou os 3 sacrifícios importantes do Antigo Testamento: a oferta pelo pecado, as ofertas queimadas e as ofertas de ação de graças. Vejam a partir do versículo 18. Primeiro, nós observamos aí que ele restaurou, ele reuniu a congregação depois de purificar o templo, e passaram a oferecer os sacrifícios a Deus. Verso 18 nos diz: então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Confissão de pecados. Oferta pelo pecado. Enquanto não houver o reconhecimento do pecado, não há possibilidade de avivamento pessoal e coletivo. Deus se manifesta no meio do seu povo, mas Ele não se manifesta onde não há confissão sincera de pecado e arrependimento dele.
Nós queremos que Deus nos desperte. Eu imagino o que disse Ezequias: nós precisamos oferecer a Ele oferta pelo nosso pecado, e sem derramamento de sangue, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, não há remissão de pecado. Eu quero aplicar já esse ponto aqui, meus irmãos. Eu acredito que todo crente, ele almeja viver dias na presença de Deus, dias de refrigério, de alegria, de contentamento, desejo de vir à casa do Senhor, de ter prazer nas coisas de Deus. E esse desejo é bom, mas isso não é concretizável se não houver arrependimento, reconhecimento de pecado diante de Deus. É necessário que haja confissão diante do Senhor, porque o pecado, ele nunca atinge o indivíduo somente. Esse é um dos grandes problemas. Por sermos parte de um todo, o meu pecado nunca afeta só a mim. O pecado sempre afeta a coletividade. Nós clamamos pelo despertamento na igreja. Nós desejamos ver essa igreja cheia de pessoas arrependidas, desejosas de estarem conosco, de congregarem conosco. Mas essa igreja, coletivamente e individualmente, precisa fazer aquilo que Israel fez no Antigo Testamento, uma confissão de pecados diante de Deus. E eu não estou falando de pecados escandalosos, não. Eu estou falando daquelas coisas que vão tomando conta do nosso coração diariamente e que impedem a nossa comunhão com Deus ou atrapalha, e atrapalha também o caminhar da igreja. Nós conhecemos a história de Acã e como seu pecado afetou a igreja. Nós conhecemos a história o que Paulo nos relatou na carta aos Coríntios, a primeira carta especialmente, e como os pecados individuais daquela igreja afetavam a coletividade. No texto da ceia, inclusive, no capítulo 10, quando Paulo diz ali que muitos dormem, alguns estudiosos entendem que Paulo está usando um eufemismo ali para a morte física. Meus irmãos, o pecado é sério e grave. Eu desejo ver a igreja de Jacobina avançando mais e mais. Mas isso começa no reconhecimento de pecado, a confissão diante de Deus também. O apóstolo Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Mas além de restaurar a oferta, meus irmãos, pelo pecado, mais uma vez aqui apontava mais para frente, para o cordeiro que seria morto. Ezequias também restaura a oferta queimada, as ofertas queimadas. Veja o que diz a partir do versículo 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Agora, olha o verso 27. Deu ordem Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto,
começou também o cântico ao Senhor com trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. O holocausto era um tipo de oferta diferente. Se os irmãos quiserem uma referência para entender como funcionava a lei do holocausto, depois você dá uma olhada no capítulo 6 do livro de Levítico, a partir do versículo 8, ali explica em detalhes como era o holocausto. O holocausto era a parte do animal que tinha sido morto, e essa parte do animal, a carne, era colocada sobre a lenha, sobre o fogo, e aquilo era consumido da noite do dia anterior até a manhã do dia seguinte. E os levitas, os auxiliares ali do culto, eles tinham que ir colocando lenha, fogo, para que aquele fogo não se apagasse. Era um símbolo da ira de Deus consumindo o pecado e o pecador também. O pecador, melhor dizendo, não podia comer parte daquela carne. Ela tinha que ser consumida a noite inteira. Esse holocausto representa a entrega total exigida por Deus daquele que recebe o perdão. É uma entrega total. A nossa resposta às misericórdias de Deus deve ser essa entrega total. E Ezequias restaura o holocausto, a oferta queimada. Mas uma terceira coisa que Ezequias restaura, versículos 28 a 31, as ofertas de ação de graças. Veja o que o texto diz: toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso está até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Agora olha o verso 31. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O que era a oferta de ação de graças? O próprio nome já diz, era uma expressão de gratidão que era manifesta pelo povo, trazendo ofertas ao Senhor. Então Ezequias restaurou a oferta de ação de graças. Nós nos alegramos no Senhor, os instrumentos estão tocando, e nós precisamos expressar essa alegria, trazendo a Deus ofertas de gratidão por tantas bênçãos que Ele nos tem concedido, a principal delas, a restauração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 15 e 16, ele diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. De tais sacrifícios, Deus se agrada. Terceiro e último lugar. Primeiro, o despertamento começa com você, o seu compromisso com Deus. Começou com Ezequias. Segundo, todo despertamento começa na palavra, nos pronunciamentos de Deus. Ezequias fez tudo conforme Deus havia ordenado. Terceiro lugar, o despertamento espiritual, ele é visto, ele pode ser evidenciado, meus irmãos, na alegria com que nos envolvemos na celebração pública.
na alegria com que nos envolvemos com o culto público ao Senhor. Estes irmãos aqui, depois de terem sentido o perdão de Deus, eles rompem em cânticos, em celebração. O texto mostra que eles fizeram uma grande festa. O texto fala de símbolos, harpas, liras, trombetas e cânticos. É impossível você estar despertado espiritualmente e isso não ser visto na maneira como você adora publicamente a Deus. O salmista no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como seu coração se sente ao vir ao culto público de adoração? Uma obrigação, um dever, algo pesaroso ou um prazer, e isso é revelador, irmãos. A maneira como nós nos envolvemos com o culto público, isso revela o estado da nossa alma, do nosso envolvimento com Deus. Não estou dizendo que é a igreja que define o quanto você participa das reuniões, o quanto você está envolvido, não é isso. Mas isso é revelador, porque o texto diz que estes irmãos se reuniram. O verso 36 diz: e toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. E tudo isto até findasse o holocausto. Um desejo de estar juntos, de celebrar ao Senhor. Eu entendo que os nossos cultos, eles devem ser mais celebrativos, a alegria de estar na presença do Senhor, da comunidade, da aliança, meus irmãos. Como nós devemos anelar por isto, desejar isto. Davi fala do seu suspiro de alma pelos átrios do Senhor. O texto diz no verso 31, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Nós lemos o texto na liturgia de Hebreus, eu já estou caminhando para o fim, de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, quando o escritor fala, tendo pois Jesus, vamos para o texto novamente? Hebreus capítulo 10, verso 19, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa expressão que aparece aqui, aproximemo-nos, ela é muito parecida com essa do verso 31, quando Ezequias diz, achegai-vos, se aproximem. Essa passagem, ela é concluída no verso 36, de uma forma belíssima. Olha o que o texto diz. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Subitamente se fez esta obra e o povo se alegrou. Você deseja um despertamento pessoal? Tem fases na nossa vida que são desafiadoras. Eu não sei se essa é a experiência dos irmãos, mas de vez em quando eu olho para mim e olho um pouco para o passado e aquilo que já experimentamos em termos de alegria no Senhor, desejo de ler a palavra, de orar, de estar com os irmãos. E eu percebo que isso muitas vezes não acontece.
Na nossa caminhada cristã, a gente passa por momentos assim. Você deve olhar para a sua vida e deve perceber momentos assim. Que você tinha prazer nas coisas de Deus. Que o seu coração estava inflamado com as coisas do Senhor. Mas com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Isso foi se diluindo. É possível experimentar um despertamento de Deus novamente. E isso começa com o seu retorno para Deus. O texto diz que Ezequias fez aquilo que era reto perante o Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor. E é por aí que começa. Segundo, o despertamento que você tanto deseja começa pela palavra. É uma sujeição às palavras de Deus. O desejo de ler a Escritura, de meditar nela, de entender o que Deus tem para lhe falar nas mais diversas situações, nas questões familiares, nas questões profissionais, em todas as áreas. Porque somente assim o nosso coração voltará a ter esperança de novo. E um despertamento espiritual que você tanto deseja começa também com a comunhão dos santos. Porque é impossível você estar avivado espiritualmente, pessoalmente, e isso não ser percebido na congregação, no momento que nós nos reunimos para o culto público de adoração a Deus. O texto diz que o povo se alegrou, cantou ao Senhor, tocou os instrumentos musicais que eles tinham até a manhã do dia seguinte, quando o holocausto, a oferta queimada, cessou. Meus amados irmãos, eu quero concluir esse sermão nessa noite, depois dessas aplicações, apontando para o nosso Redentor, apontando para Cristo Jesus. Ezequias foi um rei que promoveu muitas coisas boas no meio do povo de Deus, mas ele não foi um rei perfeito. Ele teve falhas no curso da sua vida, porque não existe nenhum rei perfeito. Eles tiveram virtudes, mas igualmente defeitos, deficiências. No final da vida de Ezequias, capítulo 32, versículo 25, diz o texto que Ezequias se ensoberbeceu. Por pouco tempo, mas ele se ensoberbeceu. E no verso 26 do capítulo 32, diz o texto que ele se arrependeu de ter se ensoberbecido. O capítulo 32, verso 31, diz também que Ezequias não era um rei de coração tão puro, porque Deus provou o seu coração para expor o que tinha lá, apesar de tudo que fez, mas não era um rei perfeito. O rei perfeito, e essa história ela foi deixada por Deus para nós, não para que sigamos o exemplo de Ezequias, mas o que Deus quer nos ensinar com essa história é que Ele graciosamente usa instrumentos humanos para realizar os seus propósitos, para influenciar a outros, mas acima de tudo a história de Ezequias serve para nos apontar para o Rei perfeito, Cristo Jesus, que realizou a maior obra de reforma neste mundo, quando Ele veio da sua glória, habitou entre nós, sem pecado, sem mancha, para nos conduzir a Deus. Esse texto nos fala de sacrifícios que Deus se agrada. O perfeito sacrifício foi oferecido por Ele na cruz, em nosso favor. Ele foi o cordeiro morto, que teve o seu sangue derramado, que foi consumido pela ira de Deus, por minha causa e por sua causa também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
e promova esse avivamento espiritual, esse despertamento que nós tanto necessitamos. Amém. Vamos orar.